Aristóteles. Começa o vídeo do Aristóteles falando exatamente do livro 3 do Platão, que a gente comentou rapidamente, né, na aula do Platão. Nesse livro 3, Platão, então, vai fazer aquela proposta de que há modos diferenciados de produzir imagem, um deles é mimético e outro é diegético. Esse modo diegético, como eu disse para vocês, se vocês forem aos textos do Jacinto Lins Brandão, vocês vão encontrar material para localizar esse termo etimologicamente e quais eram os sentidos que ele tinha na época de Platão, que é um pouco o trabalho que o Jacinto faz. Esse termo diegese vem, segundo o Jacinto Lins Brandão, do mundo jurídico, portanto, ele tem um pouco essa ideia de contar o que foi e de fazer essa narração do que foi, de testemunhar, no certo sentido, porque vinha da ordem jurídica. Então, você fala na sua voz, você testemunha e conta e narra, portanto, a gente pode usar essa palavra, de forma neutra, porque você estava narrando na sua voz, aquilo que você viu, um determinado quadro, uma determinada imagem. E esse modo de descrição, de narração, também é utilizado na epopeia, por exemplo, como Homero. Homero se utiliza desse modo, que seria o modo que pode-se dizer diegético, que estaria próximo dessa noção de testemunho, daquilo que acontece no tribunal, desse termo jurídico. E existe um outro modo, diz Platão, que é esse modo mimético. O modo mimético é o modo no qual eu não narro o que eu vi, eu faço de conta que eu sou a outra pessoa. Eu me ponho no lugar da outra pessoa. Então, eu produzo, portanto, uma imagem. O que o Jacinto Lins Brandão vai dizer dessa diferenciação entre Platão e Aristóteles é que Aristóteles não fica na divisão entre mimese de um lado e diegese do outro, o que ele faz é jogar o modo diegético para dentro do modo mimético. Ou seja, a diegese passa a ser, a narração, apenas mais um modo da mímese. Dentro daquele quadro que a gente falou na aula passada, de que Aristóteles divide as formas do logos. Então, nessa forma do logos, que é a forma poética, a forma da tragédia, da comédia, da epopeia, da poesia, dentro deste modo de construção discursiva, a diegese é uma parte da mímese. Embora a diegese lá na retórica, quando ela faz parte do júri, quando ela faz parte do gênero judicativo, ela possa ter uma outra função. Então, o que Aristóteles faz é pegar essa divisão do Platão, e ele se vale dessa divisão, só que transformá-la, na verdade, nesse modo mimético, que é um pouco o que vocês viram lá no vídeo. E no vídeo também eu continuo falando de como Aristóteles vai reconfigurar o lugar da mímese. A mímese passa a ser um modo de conhecimento, não mais aquilo que o Platão coloca como um modo de engano, ele é um modo de conhecimento. E também, como eu falei para vocês, ele vai explicitar as diferenciações de como essa mímese se constrói, pelos meios, pela eleição ou pelo objeto, como está na tradução, e na tradução que eu uso, que é da 34, há uma nota muito explicativa dessa questão, porque a palavra objeto não é exatamente uma palavra grega, né? Mas é essa ideia de eleger os vários modos de mímese, que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco, e depois, por fim, a eleição, e por fim, os gêneros, né? Se é comédia, se é tragédia. E eu queria, e aí vocês viram lá no vídeo, que a comédia ele descreve em um determinado momento, depois põe de lado e diz, em um outro lugar eu trato disso, não trata. Depois ele vai distinguir a questão da epopeia e da tragédia, e é legal falar disso, porque o próximo vídeo que vocês vão ver, que é sobre o Walter Benjamin, vai pegar exatamente essa questão, porque o que é teatro épico é aquilo que não é teatro trágico, né? Então é aquilo que não é teatro dramatizado, no qual a ação é mais importante que a narrativa. Então, o teatro épico é um teatro, entre aspas, narrativo, e é um teatro, portanto, entre aspas, anti-mimético, porque ele não produz essa verossimilhança das pessoas conversando. Você narrar, é isso que o Aristóteles vai dizer, rompe a noção de verossimilhança, porque aquilo que acontece na frente da cena leva o espectador a entrar nessa cena e a
fazer parte dessa cena empaticamente, né? Inclusive ser levado pelo destino do herói, como diz o Benjamin naquele trechinho que eu citei para vocês. Quando você rompe essa ilusão de verossimilhança, por exemplo, a narrativa faz isso. Se eu paro no meio da cena e alguém vai à frente da cena e fala, e se passaram 10 anos, o que eu fiz? Eu rompi aquela ilusão em que eu estou ali meio hipnotizado, né? Ou passa alguém com um cartazinho 10 anos depois, sei lá, que eram os modos como o Brecht usava no teatro dele, ou projeta na parede, assim, faz o flashback, né, sei lá, produz esses elementos que rompem, fazem com que o espectador caia em si, peraí, então tá, eu estou em outro lugar. Essa ruptura com a verossimilhança narrativa é exatamente o que vai aparecer depois como teatro épico. Mas na épica, e vale lembrar, a épica ela não produz essa verossimilhança porque do mesmo modo que o teatro, porque na verdade na épica eu estou lendo e essa verossimilhança, ela é produzida de outro modo, ela é produzida pelos elementos narrativos internos ao texto, né, na epopeia, e nessas grandes construções, por exemplo, a Odisseia é uma epopeia, não é um teatro trágico, não é tragédia. Agora, a tragédia, ela tem esse elemento do espetáculo, do ópsis, né, daquilo que eu estou vendo, da cena, que tem que ser dada num tempo específico, da construção do mito, do enredo, que também tem que ser muito bem amarrado para que não produza vácuos, espaços para que eu me perca. Isso vale também para a epopeia, né? Ele diz, eu não vou narrar toda a vida de Ulisses, eu narro da vida de Ulisses aquilo que leva a atenção do meu espectador daqui para cá, é o que eu quero que meu espectador capte. Porque se eu narrar tudo o que aconteceu com Ulisses, meu espectador fica voando. Aliás, a literatura moderna, contemporânea faz muito isso, né? Fez muito isso, que era o novo romance e tal, não sei se vocês já tentaram ler ou já leram alguma coisa assim, que é narrar infinitamente vários detalhes que não necessariamente levam a algum tipo de ápice, ou que não se encaixam de forma alguma. Por exemplo, num texto que vem da tradição aristotélica, se cai uma faca no chão e a personagem vai pegar, é porque quando ele vai pegar essa faca, de repente ele vai ver alguma coisa, ou alguma coisa vai ser linkada, vai ser relacionada a esse momento. Agora, se eu narro, caiu a faca, pega a faca, caiu o guarda-chuva, chove, não chove, tudo ao mesmo tempo, sem nenhum tipo de ênfase diferenciada, como assistir um vídeo de casamento sem edição, né? Não tem, eu não consigo, a minha atenção ela não se fixa, porque está tudo narrado como se eu recortasse o real. Então, o que o Aristóteles diz é que, quando você vai narrar, mesmo na epopeia, você cria uma verossimilhança interna. E no teatro, essa verossimilhança interna, na tragédia, ela tem que ser ação. Ela tem que se dar na frente da cena. Tudo que rompe essa ação quebra a verossimilhança do teatro. Então, é um pouco a questão do Aristóteles que a gente vai ver no próximo vídeo. E, como eu falei para vocês, esse texto, a poética, ele vai ter uma longa tradição, a gente vai ver isso rapidamente no vídeo sobre o Benjamin, porque ele vai produzir, vamos dizer assim, os modos de verossimilhança do Ocidente, como você cria a verossimilhança, claro que sendo interpretado de vários modos diferentes, mas ele vai produzir esse texto do Aristóteles, as concepções de verossimilhança, por exemplo, a unidade de tempo e espaço, né? Por exemplo, na pintura, a gente vai ver isso, era muito comum você narrar, a mesma figura está aqui, depois ela está aqui, depois ela está aqui, porque você vai seguindo, tipo, uma história em quadrinho, então não existe unidade de espaço. Depois a verossimilhança do Renascimento vai criar essa unidade, então quando eu vejo uma cena, eu só quero ver um Jesus, eu não quero ver três, porque se eu estiver vendo três, você rompe a verossimilhança, porque você rompe essa relação de unidade espacial. E eu também tenho que produzir unidade temporal, né? Na tragédia, por exemplo, tudo vai se passar num tempo que é capaz de ser desenhado a partir do espaço cênico, né? Então, por isso que eu não tenho grandes desenvolvimentos temporais, ou pelo menos eu tenho que restringir esses movimentos, porque rompe a verossimilhança. Então, todas essas... Rapidinho, eu acho que eu me embaralhei minha cabeça toda. Mas até onde eu peguei, assim, tipo, para Aristóteles, então, a epopeia seria narrativa, e a tragédia mimética, ou, sabe, tipo...
Pegando assim, diegética e mimética, o que seria o quê? A epopeia seria diegética? Então, na epopeia, que isso já está lá no Platão, a epopeia ela é mista, ela é um gênero misto, ela é narrativa e mimética. Por exemplo, que é o exemplo do Platão, né? O exemplo do Platão é do Homero. Sim. Ele pega dois momentos da mesma personagem, que é o Crises, né? Que é o velho. Um momento é o Homero narrando como Homero, e no outro momento é o Homero simulando a voz da personagem. Então é a mesma Sim. personagem e está no mesmo texto. Agora, na tragédia, isso Platão também diz, no teatro, eu não tenho modo diegético, né? A não ser no teatro do Brecht, né? A não ser no teatro contemporâneo. Eu não tenho ninguém que vai na frente da cena e fica narrando, quer dizer, nesse modo de teatro grego, né? Portanto, o modo de concepção do teatro, ele é inferior, vamos dizer assim, do ponto de vista platônico, ao da epopeia, da Odisseia, por exemplo. Agora, o que o Aristóteles faz? Não, a questão não é essa, ele vai dizer. A questão é que são gêneros que se separam, são gêneros diferentes. E na epopeia, a verossimilhança não é rompida pelos essa intercalação de um modo narrativo com um modo. Na verdade, é difícil dizer em Aristóteles com um modo mimético, porque para ele é tudo mímese, né? Ele junta. Então, mas de um modo narrativo e de um modo, vamos dizer assim, dialógico, né? De um diálogo. Então, esses dois modos eles compõem um todo que tem que ter uma verossimilhança interna. Né? Porque, quando eu narro por alguma coisa. Quando eu ensino por alguma coisa. Mas dentro do gênero da epopeia tá comportado. Como, por exemplo, na comédia. A comédia a gente está falando pouco, mas ele vai dizer quais são os elementos que são convenientes à comédia. Eu vou escolher a eleição pelo gênero baixo, né, pelos traços mais viciosos, e eu vou também conduzir o meu texto para que esse texto leve a uma espécie de, como ele diz, de feiura não viciosa, porque se for viciosa não é mais cômico, né? Cai já num outro elemento que é dramático. Não. Então eu vou conduzir esses elementos, né? Então vou levando o meu espectador para onde eu quero. Então é um pouco assim Então, os diferentes gêneros vão gerar diferentes modos, que vão gerar diferentes maneiras de compor, tipo, seria tipo isso, assim? isso. Ele fala, né? Você tem os meios, os Sim. objetos e os modos. A epopeia e a tragédia, elas se aproximam pela eleição, porque elas ambas, a tragédia e a epopeia, elas vão falar de homens melhores do que nós, que são os deuses, os heróis, tá? Mas elas se separam no modo, porque uma vai ser um modo de ação e a outra não necessariamente, ela é mista, é um modo misto. Já em relação à tragédia e à comédia, elas se separam no modo de eleição, mas elas podem se encontrar no modo no modo de exposição, né? No modo da elocução, porque ambas, a comédia também, ela pode ser dramatizada, ela pode ser só dialógica. Então ele fica fazendo esse jogo, aqui se junta, aqui se separa, né? Uhum. Assim, a tragédia, a epopeia e a comédia se unem porque ambas se valem do meio da linguagem, enquanto a música se vale de outro meio. Então ele fica fazendo esses jogos, né, de composição, de aproximação e separação que vão caracterizar os gêneros, né, os vários gêneros, e ele caracteriza também uma outra questão que aí é interessante. Ele separa os modos da mímese, né? Aqui, embora ele use, como Platão, o tempo todo a pintura como metáfora, ele faz várias metáforas, né? A metáfora da eleição, por exemplo, ele se vale do polignoto novamente, né? Do Pauson, ele se vale de pintores. Uhum. Ou quando ele vai falar do enredo da tragédia, né? Ele diz que o enredo da tragédia, que um bom enredo é conduzido pela não é conduzido pelo caráter das personagens, mas é conduzido pela própria trama, né? A trama dos pragmata. Tal como uma boa pintura é conduzida pelo desenho, né? Não pelas cores. Então é essa ideia de que o caráter é a cor, é o colorido de uma tragédia, mas o elemento
que articula a tragédia, a alma da tragédia é o enredo, é o mitos, né? Então mas aqui já está muito separado, porque a pintura, ela é um outro meio, ela se vale de outro meio, né? Inclusive aí eu acho que parênteses. Ele fala isso também, de tipo, não, porque a poesia tem a métrica e a prosa pode ter, mas não necessariamente, tipo, ele faz essa Isso, não diferenciação, a pintura funciona necessariamente. de outro jeito, a poesia de um jeito, a tragédia de outro. Então, essa é a grande teoria dos gêneros que ele vai propondo, né? Assim, esqueci o que eu ia falar, mas daqui a pouco volta. Lembrei. A gente até falou, acho que na aula passada, por exemplo, ele fala da eleição pelo melhor, pelo pior e pelo igual. A eleição pelo igual depois desaparece, não sei se vocês notaram, porque o pior é a comédia, o melhor é a epopeia e o igual. De É rocha. como se o igual não fosse mímese, não fosse construção, porque não tem eleição. E ele só mostra ali, aí essas pinturas que eu coloquei lá, na verdade, eu tirei de um autor que pesquisa exatamente a relação da pintura dentro de Aristóteles, e é sempre pintura romana, isso que é sempre um problema, porque é sempre bem deslocado. Então, o que seria a pintura do igual? A pintura do igual seria cenas do cotidiano, então as pessoas nadando, as pessoas no banquete, você simplesmente recorta o cotidiano. Agora, o que seria isso na tragédia? Isso não existe na tragédia, isso seria, se eu posso fazer uma digressão que eu falei até no vídeo, mas é bem digressão mesmo, seria o romance. O romance é isso. O romance que é um modo de exposição, um gênero moderno por excelência, tá? Ele é, na verdade, o recorte do igual, né? Não existe o herói, não existe uma figura superior no romance. O herói do romance, se pegar os romances do Dostoiévski, tanto que quando a gente lê Dostoiévski, a gente se acha o cara, né? Enfim, é o pobre diabo. Porque são contextos bem banais, assim, né? É Não é... banal, o cara, ele se acha um genial, não vou contar, né, que vocês vão ler, né, mas ele fala, sou genial, preciso de muito dinheiro para salvar minha irmã de um casamento ruim, para terminar meu curso de medicina, então que posso matar, e depois ele descobre que ele não é superior aos outros homens. Então tem um pouco essa ideia, um pouco essa ideia, né, é um recorte do real, né, o Balzac é o recorte do real. Por isso que eu não gosto do título do livro do Jacinto Luiz Brandão, A Invenção do Romance. Tá? Muito embora a palavra romance apareça no Romance da Rosa, que é um romance medieval, que é uma história medieval, mas a palavra romance, ela é muito carregada dessa ideia da mímese do igual. Que, assim, outro parênteses, essa ideia de mímese, aquilo que eu falei para vocês de mímese cática, mímese fantástica, depois os gêneros, tudo isso vai ter uma larga história no Ocidente. Então, quando a gente fala de Aristóteles, a gente tem que tirar essa poeira de cima, porque a gente já está vendo depois que a retórica retomou isso, depois que a teoria literária retomou isso, e essas ideias, elas, durante a história, que elas, assim, dos longos períodos históricos que ela atravessa, ela muda um pouquinho de sentido. Por exemplo, a mímese fantástica do Platão, lá no século XVI, é um pouquinho outra coisa, um pouquinho diferente. É o mesmo termo, mas vem do Platão, mas teve uma separação, né? Já teve um certo deslocamento. E essa ideia de uma mímese que não é eletiva, por exemplo, na época do Caravaggio, naquele um pouquinho depois, é considerado não arte, porque aquilo que é colado ao real, sem nenhum tipo de eleição, que é aquilo entre mil aspas, que seria uma fotografia do real, que não tem nenhum tipo de poieses, é o limite da nossa arte. A arte é construção. Então, inclusive, essa ideia que aparece um pouco colada a esse modo médio, vamos dizer assim, né, um modo medíocre de eleição do objeto. Que depois vai parar na teoria da fotografia, lá no século XIX, na pergunta se fotografia é arte ou não, porque a fotografia seria aquilo que não é eleição. Não tem poieses, é aqueiropoietes, né? É feito sem a mão. Tanto que as fotografias do século XIX, isso avançando assim, para se dizer artísticas, elas imitavam a pintura. Hoje em dia a pintura tem que imitar a fotografia,
foi o contrário. As fotografias tentavam imitar o impressionismo. Aí tem o fotopictorialismo. São as fotografias tudo meio esfumaçada para parecer artística, né? Ou elas tentavam captar cenas de espirituais, então não coisas banais cotidianas, por exemplo, encenar uma morte, essas coisas assim, para tentar dar à fotografia um certo estatuto de construção. Só para vocês, voltando um pouco assim, como o Aristóteles vai construir um modo de concepção da verossimilhança. Tá? Não é realismo, porque realismo é do século XIX também. Mas as noções de verossimilhança, o que é verossímil? Ou seja, aquilo que é aceitável como uma construção que emula o real, né? Que emula a verdade, que é verossimilhante, que é essa espécie de necessidade interna que é construída muito a partir de leituras de Aristóteles. Aí, no finalzinho do texto, então, fica um pouco essa ideia, no finalzinho do vídeo, que eu queria tirar, fica um pouco essa ideia de que a poética aristotélica é uma normativa. Então, é uma espécie de receita de bolo, né? E ela virou, realmente, existem as poéticas que são baseadas em Aristóteles, os modos, os gêneros, que viram um pouco uma preceptiva. Para escrever boa poesia, eu sigo os gêneros, para escrever uma boa tragédia, eu sigo o gênero. Agora, queria lembrar, né, que Aristóteles escreve sobre tragédias que já existem. Então, o que ele está fazendo, se a gente pode fazer uma selvageria, é mais próximo, bem selvagem, do que a gente chama de crítica de arte, quase. Ele está vendo o que existe, e no que existe, então ele está fazendo, é um método, não é dedutivo, eu sei o que é, e aí eu crio no mundo. É uma indução. Eu tenho várias tragédias, e dessas várias tragédias que eu conheço, eu tiro os elementos que me mostram aquela que é mais bem construída. É um pouco esse o movimento que ele faz no texto dele. Ele vai às tragédias. Então, eu queria trazer essa questão, que é um pouco que fica ali no finalzinho do texto, quando ele fala de duas, que eu também vou retomar depois no vídeo do Benjamin. Na tragédia do Sófocles, o Édipo, que ele diz que é uma tragédia perfeita, e na tragédia da Medeia, que ele diz que tem defeitos. Né? Então, quais são os elementos dessas duas tragédias? Vocês viram que ali no segundo vídeo, o segundo vídeo tem só 5 minutos, porque eu queria ler o texto e não conseguia, né? Porque estava a luz na minha cara e o texto ficava no escuro, e eu já sou um pouco cegueta também. Então, eu queria retomar um pouco esse trecho, falando um pouco também de outras questões, tirando a poeira, vamos dizer assim, e tentando pensar o que era a tragédia do Édipo e o que era uma tragédia para Aristóteles, não depois do que vira o gênero tragédia, não depois do que virá a ser esse gênero tragédia. Então, recuperar um pouco essa ideia de tragédia e o porquê, por exemplo, que a tragédia ela deve ser conduzida pelo mito, pelo mitós, não pelo enredo, e não pelas cores, não pelo colorido do caráter também. Então, um pouco como isso é pensado dentro de um pensamento mais grego, porque depois isso tem uma larga tradição. Por exemplo, a ideia de que o desenho é intelectual e a cor é sensível. Isso é da tradição da pintura. Vocês vão ver isso na tradição da pintura, que o colorido é feminino e o desenho é masculino, por exemplo. Vocês vão ver isso na construção das pinturas. Você cria esse elemento. Inclusive que a paisagem impressionista, que é, na verdade, a dissolução do desenho, era muitas vezes considerada feminina, pouco viril, né? Porque o desenho desaparece e o colorido explode o contorno no impressionismo, por exemplo. Claro que tudo isso é construído, né? A cor é feminina, nem o desenho é masculino, mas isso sai um pouco desses trechos que a gente leu aqui, né? A cor é eloquente, né? A cor, ela produz eloquência, ela produz diversão e ela embota também o nosso raciocínio. Isso aparece muito claramente no trecho do Aristóteles. Então, eu queria pegar essa questão aristotélica e depois falar um pouquinho do Édipo, como eu falei para vocês, que ficou faltando. Então, o Aristóteles, então, nessa ideia de pensar a função da cor, ele vai pensar, então, eu vou ler aqui, que a cor, na verdade,
a palavra cor, para os gregos, ela é a palavra farmaco, tá? É a palavra que está aí no texto do Aristóteles. Então, não é a cor natural, é a cor produzida, é a cor pigmento, como a gente diria atualmente. Isso tem a ver, então, um pouco, essa ideia da cor pigmento e da cor farmaco, com um outro rol de circulação que eu quero trazer aqui para vocês. A função do texto trágico. Vocês vão ler também, eu não concordo, tá? Enfim, não concordo com nenhuma posição muito radical. Que Platão tem uma questão ética e política na República e que a poética não tem. Não sei se eu concordo. Por quê? Porque a tragédia, ela não tem uma função psicológica individual, ela tem uma função psicológica social, que é essa questão de levar a catarse, que leva a uma purificação. Essa purificação se dá no teatro, não é eu lendo em casa. Até porque essa ideia não existe, né? Da introspecção, né? Eu lendo Clarice Lispector, assim, tentando saber do meu âmago. É, na verdade, na praça que se dá, é na polis que se dá essa catarse. Então, essa ideia de purificação, ela tem também esse elemento coletivo. Então, a função, então, do texto trágico não é então, a da caracterização do ethos das personagens, como vai dizer Aristóteles claramente, de seu caráter, né, enfim, mas de pôr tal personagem na balança da eudaimonia e da cacodaimonia, né, ou seja, como está traduzido pelo Paulo, no texto da 34, pela felicidade e pela infelicidade. Como eu traduzi, pela fortuna e pelo infortúnio. Para recuperar um pouco a ideia do daimon, né, que é uma divindade, então o bom daimon e o mau daimon, que seria essa ideia de fortuna, que também é uma divindade, no certo sentido, é uma divindade latina, né? Então, na ordem dos deuses, essa restauração, que se instaura essa relação do daimon, o demônio, o gênio de cada um. Então, não é o caráter de cada um, vai ser muito mais um enredo que liga essa personagem, e o daimon tem essa função, né? O daimon é aquilo que liga os deuses aos homens, é o gênio, né? O gênio Loki, né? O gênio Loki. O gênio Loki parece que ele é doidão, né? Mas é o gênio do lugar onde você nasceu, né? A gente decaiu totalmente nessas questões, mas, por exemplo, a ideia de signo tem muito essa ideia, né? O signo, né? O signo sobre o qual você nasceu, é a ideia do seu gênio, né? O lugar que marca, na verdade, a relação das estrelas com você, né? Esse seu ponto assinalado, né? Que hoje em dia, como diz o Adorno, as estrelas desceram à Terra, né? Porque você vai ler o horóscopo, é uma coisa super decaída, né? Não faça compras hoje, compre sapatos hoje. Mas, assim, na verdade, tinha essa função de ser o gênio. Então, tem um pouco essa ideia aqui, né? E não é, então, essa ideia do caráter, ou seja, não tem uma ideia moral implicada na tragédia, né? E a gente pode pegar, então, que essa ideia de que a tragédia, ela tem uma função de farmaco, né, de remédio-veneno, que pode levar a ordem da salvação ou da decadência, então fica sempre nesse equilíbrio, né, enfim, matar ou levar à salvação, que é um pouco essa ideia do farmaco dentro de uma circulação da palavra que traz o elemento da feitiçaria, né? Farmaqueus é feitiçaria. Então, essa ideia de produzir uma purificação. Não esquecendo que uma das traduções de tragédia, o Tragos Odé, né, é o canto do bode, né, que é o bode expiatório, né, que é essa figura que purifica, né, então você joga tudo nesse bode, por isso ele é expiatório, e você coloca para fora da sociedade. Então, o farmaco é o que de fora vem para curar ou envenenar a alma, o dentro. Então, essa relação que a tragédia estabelece com a catarse é um pouco esse elemento, né? Enfim, eu vou envenenar para que isso venha a ser purificado. Então, você produz essa empatia com o herói e você decai junto com o herói nesse sentido. Então, na verdade, um remédio ou um veneno, né? Enfim, para que se estabelece em relação à polis. E eu queria trazer aqui para vocês como o Derrida, na Farmácia de Platão, ele trata esse elemento do farmaco. E eu vou citar. Em grego, farmakon também significa pintura. Não a cor natural, mas a tinta artificial.
tintura, né, na verdade. Tintura química, que imita o cromático dado nas coisas. Ou seja, a cor, e é por isso que o Aristóteles diz que a cor tem que ser usada, o caráter, tem que ser usado com cuidado, porque ele envenena. Que é um pouco aquilo que o Platão também diz. Se eu faço Aquiles com caráter, com traços de caráter extremamente coloridos, né, gritando, arrancando os cabelos, fazendo um chilique, eu enveneno o desenho do enredo. Muito embora o Édipo seja bem chiliquento também, né, vale lembrar. O veneno e o remédio, então, que pode ser a palavra ou a cor artificial, a tinta, põe em ato a presença daquilo que falta, do fantasma, que simula, vamos dizer assim, esse movimento. E aí, essa circulação do termo farmaco, que aparece muito em Platão, também nessa ideia daquilo que envenena e que salva, também está lá em Aristóteles. Por isso que eu também não consigo separar tão claramente. Platão está na ordem da ética e Aristóteles não. Eles estão lidando com termos muito parecidos. Então, quando Aristóteles diz, no capítulo 6, na página 83 da tradução de vocês, que a tarefa da tragédia não é o caráter da personagem, então não é um drama moral, até porque se fosse um drama moral, e a personagem em que recai, que ela é carregada, vamos dizer assim, pelo infortúnio, e isso fosse bem feito, merece mesmo, você não teria uma relação empática, primeiro, porque você ia ter uma separação, e você simplesmente diria, bem feito. Ao contrário, se o caráter dessa personagem leva à felicidade, a mesma coisa. Você não produziria exatamente esse elemento, que, como diz Aristóteles, catártico, de que o enredo ele leva o herói e o espectador junto, empaticamente com o herói, a essa viravolta, né, a esse movimento. Então ele vai dizer isso, que a tarefa da tragédia não é o caráter da personagem, mas o mito e os fatos, a trama, a síntese dos pragmata, a síntese dos momentos. Essa síntese dos momentos, que é o enredo, é que carrega o espectador. Tá? É por isso também é muito interessante, depois, como o Benjamin retoma essa questão no Brecht, ele vai falar que no teatro brechtiano, o enredo é o tempo todo interrompido. Quem já viu depois eu vou colocar lá para vocês um trechinho de uma peça do Brecht, encenada aqui no Brasil, claro. E, por exemplo, a cena é o tempo todo interrompida. Por exemplo, de repente para e uma pessoa começa a cantar no meio da cena. Quando a pessoa começa a cantar no meio da cena, o que acontece é que aquele elemento do enredo que estava me carregando é rompido. E o que sobra, diz Brecht, são os gestos da personagem. Então é como se eu fosse esmigalhando o enredo, né, desconectando o enredo a tal ponto que eu percebo mais o gestual da personagem do que o próprio grande, mais o caráter da personagem, vamos dizer assim, do que o grande enredo. Eu vou colocar para vocês um trecho exatamente em que a cena do Mãe Coragem. Ela é interrompida para a personagem começar a cantar. E a personagem, ela que canta, é aquela atriz que a gente conhece, que morreu recentemente, que a gente conhece do famoso Tapa na Pantera, né? Mas ela era uma grande atriz, tá? Então a gente só conhece a pessoa pelo Tapa na Pantera, mas tem essa cena que é fantástico, como ela rompe a cena e passa a cantar, e a música ainda bem chula, ainda por cima, né, que também é uma outra questão que a gente deixa para lá. Então ele vai dizer, nessa questão, que então é o mito ou a síntese dos pragmata, que é a função ou a alma da tragédia. A tragédia conduz os ânimos, ele diz, desse modo. Então ela conduz os ânimos exatamente pelo desenho do enredo. Maria Alice, ela chama, né? Assim interessa não a personagem, mas o que arrasta a fortuna e o infortúnio dessa personagem. Maria Alice Vergueiro, isso. Eu vou colocar lá para vocês, eu não sei se a gente pode colocar coisa do Google, mas aí vocês olham, acho que pode, né, tá no Google, né, que ela tem tem vários esquetes, né, dessa peça que ela fez, da montagem do Brecht.
Assim interessa, então, não a personagem, mas a fortuna e o infortúnio, a reviravolta e o reconhecimento que permitem que essa personagem saia de um ponto e chegue no outro, né? Que ela decaia, num certo sentido. E aí, eu cito, portanto, o mito é o princípio, diz Aristóteles, como que a alma da tragédia, e em segundo lugar estão os caracteres, de fato, algo semelhante se passa com a pintura, né? E aí é grafiqué, tá? Grafiqués é a palavra de pintura, porque a palavra que aparece no Platão é zoografia, né? Ou a demiurgia do gráfico, né? E aqui é só grafiqués. Pois de uma pintura, de um pintor, se o pintor aplicasse aleatoriamente as mais belas cores, farmacos, né, os mais belos venenos, se ele jogasse assim, a uma superfície, o resultado não teria o mesmo encanto, né, não produziria, portanto, a mesma reação de uma imagem delineada em preto e branco, que é a leucografia, né? Então, esse desenho em preto e branco, ele fixa, vamos dizer assim, o enredo, enquanto que a cor, o farmaco, distrai, né? Enfim, o colorido. Então, a imagem colorida e a imagem delineada são contrastadas, e a imagem delineada, que é um enredo, é superior à imagem colorida, que é o farmaco. Então, na verdade, o que eu queria trazer para vocês é que o Aristóteles está muito próximo do Platão nesse sentido. É como veneno e remédio são equacionados para produzir essa purificação da alma. Porque eu posso envenenar a alma também, né? Posso não produzir a catarse, posso, na verdade, fazer com que o meu espectador se ligue muito mais no caráter desviante da personagem do que nesse movimento de fortuna e infortúnio, que leva, portanto, a alma a sua purificação. E aí ele diz... forma Diga. como me lembrou aquela música. Eu tô te explicando para te confundir, eu tô te confundindo para te esclarecer. É mais ou menos isso. É por aí, né? E aí, então, ele vai dizer que essa ideia do farmaco, né, enfim, que a tragédia é a mímese dos homens que agem. Tá? Então, é uma mismesização. Isso também é o contrário, exatamente o que o Benjamin vai falar do Brecht. A ação, num texto brechtiano, ela é cortada. Inclusive, isso eu acho muito interessante do Benjamin, é cortada tal como um esquete, sabe? Assim, como um programa de rádio ou de cinema, em que você corta a programação em vários pedaços, exatamente para que possa entrar o comercial, mas também que o espectador possa ligar o rádio a qualquer momento. Porque se o rádio produzisse em nós uma grande linha de continuidade, eu ligo o rádio às 10 e desligo às 11. Se eu ligar no meio, eu não pego. Então, essa ideia, então, da descontinuidade, que é própria das mídias modernas, né, enfim, vai dizer Benjamin, que é a ideia de desatenção, exatamente o contrário do Aristóteles. O Aristóteles está falando que você tem que prender a atenção, né, assim, levar a alma do seu espectador. Então, se eu fico cortando, ou se ele fala isso claramente, né, na personagem do Ulisses, quando Homero narra a personagem de Ulisses, ele escolhe os elementos da vida de Ulisses, e vale lembrar, os mitos, eles pré-existem. Então, o Sófocles não inventa um mito de Édipo. Inclusive, no curso presencial, eu falo muito dessa questão de como o mito de Édipo era visto pelos gregos, né, que é aquela ideia de Édipo sem Freud, né, Édipo sem psicanálise, porque tem outra circulação, e como o mito de Édipo, ele tem várias dimensões. O que o Sófocles faz é escolher uma linhagem, alguns elementos desse mito e construir. Né? Então, o mito todo mundo sabe, portanto, todo mundo sabe o que vai acontecer na história, mas ainda assim o enredo me carrega. E é isso que o Aristóteles fala. Se Homero narrasse tudo o que aconteceu com Ulisses, eu ia perder, que saco. Ai, conta quando ele foi visitar a avó, quando ele foi... Não, eu narro do Ulisses. Aquilo que produziu a cicatriz, porque a cicatriz vai servir para o reconhecimento.
Tem uma ligação, eu só narro aquilo que prende a atenção do meu espectador. É o contrário, vamos dizer assim, do que a mídia moderna faz, porque a gente tem que trabalhar com uma desatenção enorme. Então, o Benjamin vai dizer que exatamente o teatro de Brecht, ele capta esse elemento e refuncionaliza, que é um pouco a questão que é anti-aristotélico nesse sentido. E anti a verossimilhança também construída a partir de Aristóteles. Bom, mas voltando então à questão do termo fármaco, Platão, seguindo a leitura do Derrida, usa várias vezes vários vocábulos dessa raiz. É farmacon, farmaqueus, mas nunca farmacos, que é feiticeiro. E Derrida nos lembra, em uma hipótese que recupera a origem obscura do termo tragédia, tragos, oder, que farmacos, o feiticeiro, em um ritual ateniense ainda corrente no século de Platão, era uma espécie de bode expiatório, o feiticeiro. Um animal imolado ou um ser que servia como corpo estranho que, ao ser expulso da ordem da polis ou do cosmos, carregava para fora dessa ordem toda a desordem, todo o veneno, purificando, portanto, o espaço da polis. Então, essa ideia do bode expiatório. E aí, citando ainda o Derrida, que está citando esse nome sempre me dá problema, Arprocrateão, escreve: em Atenas, 2 homens eram expulsos a fim de purificar a cidade. Isso se passava nas Targélias. Um homem era expulso pelos homens e o outro pelas mulheres. E esse homem que era expulso nas Targélias, que aliás é uma festa para Ártemis e Apolo, e que fica próxima ao aniversário de Sócrates, assim, diz Derrida, essa figura escolhida era ou uma figura muito bonita, é uma figura que tem algum diferencial, algum limite, ou uma figura muito feia. E Derrida recupera essa ideia porque vocês sabem que é da teoria da história de Sócrates que ele era um homem muito feio, né? Sim, então, e aí eu recuperei para vocês aquela ideia da Medeia, né? Do filme do Pasolini, que pega muito bem essa questão. Eles são sacerdotes, então ela é uma feiticeira, e ela fica durante a festa, que é uma festa de purificação, em que eles esquartejam um rapaz muito bonito, e espalham o sangue lá, tal, enfim, para renascer, e aí fica a família inteira parada, a família de feiticeiros, e as pessoas cospem neles. Nessa ideia exatamente, você é aquele que vai sugar esse veneno e levar para fora, né? Então, as Targélias, que seriam em maio, essa festa, então, que Derrida aproxima da figura de Sócrates. Para Derrida, Sócrates era dito um farmaqueus por Platão. O farmaqueus seria um bode expiatório, proporcionando catarse e purificação, não por seu caráter, mas pela relação com o daimon, por causa exatamente desse enredo. E em que sentido o Derrida recupera essa figura de Sócrates? Na apologia de Sócrates, o que acontece? Eu ponho esse cara para fora da polis. Então, essa ideia de purificação. Matar o Sócrates foi catártico nesse sentido. Catártico. Esse livro é muito bonito, da catarse. E que é todo recuperando um pouco esses elementos que estão no Aristóteles, estão em Platão, que põe a tragédia como um elemento da polis, né? Portanto, não era um gênero. Aristóteles não está aqui preocupado, não dá a impressão, Aristóteles estava preocupado com construir a retórica, porque ele ia ser professor de literatura. Não é essa a questão. Ele está preocupado, inclusive, com a ordem dos discursos, para pensar também a potência desses discursos dentro dos seus ordenamentos, que são políticos, ao fim das contas, né, relativos à polis. Então, nesse sentido, eu queria recuperar os princípios do enredo trágico, já que o enredo trágico é importante, vamos dizer assim, é a alma da tragédia, como diz o Aristóteles, e por que ele diz, então, que a tragédia de Édipo é uma tragédia perfeita. Então, ele diz, em alguns momentos, quais seriam os melhores mitos para serem escolhidos para a tragédia. Ele diz que os mitos que incluem relações de família são mais fortes, porque eles produzem mais essa catarse. Então, ele fala exatamente dos mitos que você pode escolher, né? Os mitos que têm essa relação ou de grande amizade ou de proximidade de parentesco, eles produzem realmente mais catarse. Se vocês pegarem as grandes tragédias, né? Enfim, as tragédias
são sempre relativas a você purificar a morte do pai, da mãe, tem uma questão de filiação, isso é muito comum a um elemento trágico, né? Enquanto o Vernon que falava, né, que na Grécia o grande medo era você encontrar um estranho, casar com ele e ele ser seu parente, né? Porque isso é o grande enredo, assim, você tem sempre medo de que no reconhecimento você fale, opa, desculpa aí, não era para casar com você. Porque, como diz o próprio Vernon também, a tragédia do Édipo é isso, poxa, o cara sabe que ele vai casar com a mãe. A primeira mulher, quando ele encontra a Vera Fischer, né, que era a Jocasta na novela, a primeira mulher, 20 anos mais velha que ele encontra, ele casa com ela, assim, né? Sim, pô, se casa com uma mulher que não pode ser sua mãe, né? Então, assim, se o mito é o principal em uma tragédia, Aristóteles procura entender, então, qual o melhor enredo trágico. Então, a eleição do mito para a tragédia. Então, essa é uma ideia também que você encontre verossimilhança e necessidade interna nesse jogo do mito, né? Para produzir exatamente essa situação trágica, né? E aí, então, ele vai dizer desse mito quando ele vai dizer, então, da história do Édipo, e aí eu vou pegar essa tradução aqui, que é a tradução que eu mostro para vocês lá no vídeo, e não consigo falar dela, como é montada a tragédia do Édipo. Ele diz, por que ela é uma tragédia perfeita? Porque ela é uma tragédia em que o reconhecimento e a reviravolta, primeiro é tudo ligado, é tudo trazido pelo enredo, não tem nada de fora, não tem mecané, não tem mecanismo externo, não tem aquilo que depois será traduzido para o latim, Deus ex machina. Verossimilhança interna é uma verossimilhança que é estabelecida entre os elementos internos da obra, não em relação da obra com aquilo que está fora. Então, não é aquilo que Platão propõe, que o pintor ele anda com o espelho às costas. Portanto, existe uma relação da mímese ou da imagem com aquilo que está fora dela. O que Aristóteles faz? Ele joga para dentro da própria mímese a verossimilhança. Então, é verossimilhante dentro daquilo que é escolhido pelo poeta, por aquele que constrói a mímese. Por exemplo, se eu vou escrever uma comédia, é verossimilhante, ou seja, internamente funciona que essas personagens tenham traços grotescos acentuados. Muito embora isso, em comparação ao que está fora, a realidade, me pareça pouco verossimilhante. Né? Verossimilhante é aquilo que semelha a verdade. Então, é verossimilhante internamente. É uma noção de necessidade fraca, como diz o Costa Lima, né? Então, é uma necessidade que é interna para... Ou o exemplo clássico, tá, que todo professor de literatura usa, no Brás Cubas, né? Nenhum defunto narra. Isso não é verossimilhante. Agora, internamente, como o autor constrói o texto, é plausível. Porque, internamente, tudo foi construído para que esse narrador defunto funcione. Assim, vocês já escreveram aquelas redação de aluno. E aí vai contando a história, porque aí eu corri, aí veio o ônibus e aí eu morri. Morri, você está narrando de onde? Né? Assim, oi? Isso não é verossímil, né? Assim, a não ser que você construa. Hoje em dia até pode, né? Porque já... então, a não ser que você construa isso, né? Por exemplo, era considerado um defeito, embora... Isso tem um monte no Dostoiévski, tá? Então, meio defeitos. Você tem um narrador, e esse narrador narra coisas, onde ele narra cenas que ele não viu. Isso tem em alguns narradores. Então, assim, de onde que ele está narrando? Onde que ele estava? Ele espiou pelo buraco da fechadura? Como é que ele sabe? Então, também é um defeito, né? Um defeito de construção. Hoje o que, enfim, sei lá, a cultura pop chama de, tipo, plot hole, tipo, um buraco no plot, que seria justamente essa falta de lógica interna à própria coisa. Muitas vezes a gente fala esse tipo de filme, assim, tipo, o filme é ruim porque ele tem vários furos no roteiro, né? Isso. Vários furos no roteiro, exatamente. Mas não necessariamente. Tem filme que tem vários furos no roteiro e que é um puta filme. Então, Mas a galera, tipo, essa questão. não faz sentido essa cena, não sei o quê. Foi o que rolou com Star Wars, por exemplo. Os novos que Tem saíram. um monte de furo no roteiro. Não, porque exatamente isso, o furo no roteiro, que é o que, na verdade, isso vem do Aristóteles. Ele está dizendo, na verdade, que o bom enredo é aquele que é construído de tal modo que não tem furo no roteiro. Não tem quebra sistêmica. Tudo é construído pelo roteiro, que é o que ele chama de mecané, na verdade, que vai ser traduzido pelo latim como Deus ex machina. Quando eu preciso de uma hipótese ad hoc para consertar algo de que o enredo não deu conta.
Então, eu trago uma hipótese ad hoc, que depois o Leibniz vai usar para falar do Descartes, né, que o sistema cartesiano, ele produz uma solução ex machina, porque Deus precisa comparecer o tempo todo para ficar juntando os pedaços do sistema dele. Uhum. Então, É o que quando não tá dá fora certo do o sistema, você sistema, chama não tem Deus, mais. né? Uhum. Que os personagens morreram no final e você não sabe quem está narrando. É aquela coisa assim, você começa a fazer uma história, né? Você tá, aquela coisa de criança, né? Ah, não sei o que vai acontecer, vou matar todo mundo, né? Então, quer dizer, assim, né? Mas ele vai falar da Medeia, o Aristóteles especificamente, que no final do Medeia, da peça, da tragédia, você não tem uma solução para ela, porque ela roda a baiana, mata os filhos, queima, regacei. E aí, o que você faz com ela? Regacei, né? Aí, o que você faz com a personagem? Você queima, ela explode, aí desce um carro alegórico, né? Desce um carro do céu e ela vai embora, porque ela é uma feiticeira, né? Que eu acho legal a solução, na verdade, né? Porque, agora, parênteses, tá? Assim, porque aí vem a ideia do Pasolini, né? A minha ideia é o próprio enredo, assim, da mulher, da feiticeira, da Mulher Maravilha, né? É uma mulher que é poderosíssima no país dela, aí chega um bofe no país, um bofe jovem, por exemplo, na Mulher Maravilha cai um avião com um maluco lá na terra dela, ela larga os poderes dela, ela deixa de ser feiticeira para ficar com um piastro, com um rapaz, né? Então ela deixa de ser uma mulher poderosa para ficar com ele, que é o que aparece no filme do Pasolini, né? Ela é mais velha, ela vai com o Jazão, né? Enfim, então ela deixa os poderes. E eu lembro, assim, não sei se vocês viram aquele seriado da feiticeira, vocês já viram? Que é um seriado americano antigo, tal, enfim, que ela é uma feiticeira, ela casa com um publicitário, que é um feiticeiro, um farmaqueus menor, né? Ele tem o feitiço do farmaco só, porque ele enfeitiça as pessoas. Aí ela casa com um publicitário e ele impede que ela use a feitiçaria até para limpar a casa, porque ela tem que ser uma dona de casa comum. Quando ela podia fazer assim, a casa estava toda limpa e ela pode ir para onde quiser, porque a mãe dela, que é uma mulher moderna, a mãe dela é a grande feminista, fala, você vai ficar com esse bofe, vamos embora, vamos para Paris, vamos embora, larga essas coisas. Então, é um pouco a moderna Medeia, ela larga os poderes, né, para entrar na vida doméstica, vamos dizer, ela é domesticada, que é um tema. Existe, inclusive, o Vernon trata disso, né, de como existem vários mitos de como a menina selvagem, e é por isso que Diana, ou Ártemis, ela é virgem, porque ela é selvagem, ela entra na ordem do casamento, ela é domesticada pelo casamento, né? Então é uma tópica. Isso aparece na Medeia, então ela é domesticada. E aí, assim, quando ela é traída, ela é passada para trás por uma mulher, por uma outra mulher, ela, na verdade, roda a baiana lá e pega o carro alegórico e foi embora, mas, enfim, era o que, assim, né? Ela retoma os seus poderes, né? Então, mas, assim, o Aristóteles achou, olha, é falho, porque assim, você não tem solução, vem uma coisa de fora e soluciona o problema. Não é o enredo que leva a essa solução. Então, é um mecanismo externo, que inclusive existia esse mecanismo, que eu vou mostrar para vocês, que era um mecanismo, que era tipo um guindaste, que colocava o Deus, às vezes, em cena, assim, tirava o Deus de cena. Então, é o Deus ex machina, é o Deus que vem de fora solucionar o problema. Aristóteles acha isso uma falha de enredo. É um pouco o que a gente chama de marmelada, né? Ah, isso é marmelada. Eu falo lá no vídeo para vocês, que é um exemplo que eu sempre gosto, embora hoje em dia também não posso falar, porque, né, foi banido, mas desse filme do Woody Allen, né? Desculpa, tá, gente? Eu sei que tem gente que não assistiu de Alien de jeito nenhum, mas enfim. Mas esse filme que chama Poderosa Afrodite faz toda uma referência à tragédia grega, inclusive tem o coro. É bem legal esse filme. Enfim, se vocês não tiverem preconceitos, assim, ou se vocês conseguirem suspender essas coisas para assistir. E no final, a Afrodite, que é uma mulher maravilhosa, tal, assim, a Afrodite não, a mulher maravilhosa lá do filme, ela fica sem o Woody Allen. Então, a mulher larga os poderes para ficar com o Woody Allen. Ela fica sem o seu namorado, e aí ela vai embora, né? Ela vai embora, e aí ela tá indo embora, cai um avião, né? Que é a ideia do Deus Ex Machina, cai do céu, um avião na frente do carro dela, e ela vai olhar o que aconteceu no avião, aí sai de dentro do avião, assim e tal. E ele tá brincando exatamente, o Woody Allen, com essa ideia. Ele tá brincando com isso que é
um defeito. Então, é legal porque ele brinca muito com esses elementos da tragédia do Aristóteles. É um filme bem legal para entender essas questões. E no Édipo, por que o Édipo é uma tragédia perfeita? Porque nada disso acontece. O Édipo, então, ele se passa num único turno de tempo, num único lugar, ele se dá a ver em sacrifício para a polis, né, que é um pouco o desenho de como o mito é contado pelo Sófocles, e mais, reconhecimento e reviravolta são carregados pelo enredo, né, porque é o mensageiro que vem contar que o pai do Édipo morreu e que, portanto, ele é rei, que vai desencadear o reconhecimento, né, e a reviravolta que acontecem ao mesmo tempo. Então, é como se fosse um todo fechado. E só para lembrar para vocês como é que começa o Édipo, que eu acho que é bem interessante, o Édipo começa assim. Primeiro, não conta toda a história de Édipo, portanto, a história da esfinge, não é assim, Édipo chegou na cidade, venceu a esfinge, porque... Taranã. Não, ele já venceu, ele já é o tirano, porque é Édipo tirano, né, o nome desse... Ele é tirano porque o trono não era dele, né, mas ele venceu a esfinge. Morrendo? Hã? Começa com a cidade passando mal, passando fome, e aí Isso. começa a jornada. Que começa essa jornada, exatamente, que ele fala aqui, né, que todo mundo está chorando, né, assim, está chamando os sacerdotes, chegam e falam para ele, né, o Hades negro se enriquece de lágrimas e lamentos, Édipo igual ao Deus, nem eu nem os meninos incorremos nesse equívoco, às te reputamos nas questões da vida e no comércio com os deuses. Recém-chegado a Tebas, nos poupaste do ônibus que impôs a ríspida cantora a esfinge, ou seja, assim que o texto começa, no momento em que Édipo está entronado, os sacerdotes vêm contar para Édipo que a cidade está tornada um Hades negro, mergulhada nos miasmas dessa peste, e eles dizem: você que veio e nos salvou da ríspida cantora Esfinge, mesmo a míngua de outros dados de nossa parte, um nume é voz unânime, acompanhou-te ao nos furtar da morte. Senhor Supremo, ajuda agora, Édipo, pois todos clamam, todos te suplicam. Então começa assim, ou seja, num único momento eu conto toda a história pregressa, que ele venceu a esfinge, que ele é o deus, e que a cidade está coberta de miasmas. Em seguida, isso eu acho muito genial do texto do Sófocles, Édipo vai dizer, né, enfim, que aí vem o Creon, né, o Creonte, que aqui é traduzido por Creon, tá? Que ele vai até o oráculo perguntar o que é que está punindo a cidade, e aí ele diz, Creon diz para Édipo, escutarás tal qual ouvido Deus, sem circunlóquios. Phobos é uma das formas de Apolo, né? Pleniluz, mandou-nos expulsar o miasma. Aqui cresceu e há de crescer, se não ceifado. E aí, como nós depuramos esse miasma? Ele diz, caçar o réu, pagar com a morte o morto, que escarcel faz na polis este sangue. Aí é o que ele diz imediatamente. Como que nós purgamos os miasmas? Purgando o sangue que caiu e não foi punido. O sangue do rei. O sangue do rei Lion. Isso também é uma tópica grega, na verdade, que o miasma, ou as fúrias, né, para falar em latim, mas esqueci o nome, as eríneas, né, elas perseguem aquele que não vinga, aquele que não vai atrás do crime de sangue. Então a cidade e o rei como seu grande pai precisa purgar esse crime de sangue do Lion, que foi morto. Enquanto esse crime de sangue não for purgado, a cidade vai ser contaminada por miasma. E aí Édipo, recebendo Creon, e aí ele tem um chilique com o cunhado e tal, assim, ele é bem chiliquento, na verdade. Tem até um texto que fala disso, que é a híbris de Édipo, né, porque ele vive dando chilique. E aí ele fala, ele vai em praça pública, então tem muito essa coisa do perfil público da tragédia do Édipo, que também é um elemento muito fundamental, porque ele se imola, ele se dá a ver em público para a polis, né? Porque ele está falando com os seus súditos. E aí ele fala:
ele vai encontrar esse assassino, né? Enfim, na condição de cidadão tardio, proclamarei aos cádmios o seguinte: se alguém souber que mãos mataram Laio, filho de Labdaco, e este alguém ordeno que se apresente a mim e conte tudo. Se teme a punição ao pronunciar-te contra si mesmo, afirma que uma pena sofrerá, parte ileso para o exílio. Então, o que ele quer fazer? Ele quer simplesmente saber quem matou Laio e exilar essa pessoa, porque essa pessoa vai carregar os miasmos para fora. Então, nessa ideia do feiticeiro. Agora, se essa pessoa não se pronunciar, essa pessoa vai ser maldita, e maldito todos os que o receberem, maldita toda a sua família, etc. Então, o que ele diz? O que o Édipo faz nesse momento? Ele faz uma coisa circular, né? Ele se condena a si mesmo em público, né? Ele se condena a si mesmo como... Ele vai perseguir a si mesmo. Ele vai condenar-se a si mesmo publicamente. E aí você conta toda a história, né? Enfim, que há todo esse movimento, então que a figura vem avisar, um mensageiro chega e avisa a Édipo que seu pai, Políbio, morreu, e que, portanto, ele pode... eu tenho uma notícia triste e uma notícia boa. A notícia triste é que seu pai morreu de velho, e a notícia boa é que você é o herdeiro do trono. Aí ele diz, aí a Jocasta fala, tá vendo bem, você com tanto medo de que você ia matar seu pai, tá vendo como essas histórias não tem nada a ver, moleco. Aí o cara fala, aí o mensageiro ouve a Jocasta falando e fala, por quê? Então você deixou a cidade por isso? Então eu mesmo posso te trazer uma outra boa notícia, você não é filho de Políbio. Eu sei quem te entregou para ele, que você estava com os pés amarrados, e um pastor te entregou, é por isso que você chama Édipus, né? Ou Édipus, que é pé inchado, que era o pé, o seu pé, você tem esse furo até hoje, que era o furo da corda que tinha amarrado. Inclusive o Vernon faz toda uma leitura, que é muito legal, que é em torno dessa questão do cochear, né? Que toda a história do Édipo ela é baseada no andar torto. A esfinge, o enigma da esfinge é um enigma sobre o andar, né? O homem, quem é a pessoa que anda primeiro com 4 pés, depois com 2 pés, depois com 3 pés, né? E a questão Édipo mistura essas ordens porque ele é pai dos seus irmãos, então ele mistura essa ordem do andar, né? Do andar do homem, que primeiro é criança, depois é adulto e depois é velho. Então ele mistura porque ele é o pai dos seus filhos, os filhos dos seus pais, sei lá, super confusa essa história. E mais, Labdaco, os Labdácias, a dinastia do Laio, vem de uma figura que era coxa. Então, Laio é a dinastia dos coxos. E coxo também é aquele que anda torto, é aquele que anda fora do rumo, né? E Édipo é pé inchado. Então, tem toda uma espécie de semântica em torno dessa noção do andar, que é exatamente a questão do Édipo. Ele inverte o caminho natural do homem ao retornar como uma espécie de Ulisses ao útero de onde ele saiu como marido, né? Então ele faz um pouco esse caminho circular, que é um caminho que não é o caminho do homem, né? Então toda essa ideia que está um pouco na ordem do Édipo, que é o Édipo sem Freud, né? O Édipo sem psicanálise, que é o Édipo como ele era concebido entre os gregos, né? Essa ideia do Laio como coxo, como filho da coxa, né? Como filho da mulher coxa, né? Que ele, a ideia do claudicar, né? De andar errado. Mas, enfim, aí aqui no texto nada disso aparece, porque ele escolheu os elementos para citar, então ele se condena a si mesmo. Aí o Políbio, o mensageiro do Políbio chega e diz que ele não é pai de que ele pensa, né? Enfim. Aí ele fala assim, a Jocasta diz, Fâmula, por que tardas a informar o senhor? Profecias dos números, como ficais agora? Há muito rei fugiu para evitar assassinar Políbio, e hoje levou o fado e não o seu golpe. Tá vendo? Era tudo mentira. Mas aí a Jocasta se liga, né, num determinado momento, que esse determinado momento é bem importante, que a Jocasta diz assim, num determinado momento, quando ela vai sacando, né, porque vai caindo a ficha, né, menino com o pé inchado, que foi com o pastor, vixe Maria, né, aí ela fala assim, que aí ela fala, esquece isso, deixa isso para lá, e aí ela fala assim, ele fala assim, como era Laio, né, como era o rei? Ela diz, ele era
a tradução mais comum, ele era grande como você, pro Édipo. E ela já está se ligando, putz, ela vai percebendo. Há uma tradução de que esse não é megá, é melá, né? Que é a palavra megás, que é grande em grego, pode ter sido uma corrupção de melás, então seria assim, ele é negro como você. Então há toda uma ideia de que Édipo, de que não existiria essa ideia de uma Grécia branca, né? Há toda uma construção em torno disso. Mas aí ela reconhece, ela vai reconhecendo, então o reconhecimento se dá, na verdade, por esse artifício que é interno ao próprio enredo. E aí, no próprio enredo, então, ele se descobre, então, ele mesmo como aquele que precisa ir embora para purgar a cidade. Então, ele vai embora, ele vai, então, se cegar, enfim, tal, você já conhece a história, e ele vai embora, porque é ele que é a figura que precisa ser purgada, tal como ele prometeu em público para os cidadãos da cidade em que ele reina. Então, a história, ela se passa, portanto, do momento em que ele, falando com os sacerdotes, ele diz que ele vai punir esse homem, até o momento em que, depois que chegou o mensageiro, ele volta a público, já cegado, para fechar o ciclo, vamos dizer assim, daquela condenação que ele mesmo tinha impingido a si mesmo. Então, é um enredo muito circular, né? Enfim, é um enredo muito, muito bem construído, não só porque o mito propõe, mas também por como o Sófocles coordena, vamos dizer assim, o enredo, sem deixar que em nenhum momento a híbris de Édipo, porque ele é uma figura da híbris, né? Ele é chiliquento, se sobreponha ao desenho do enredo, porque ele briga com o Creon, né, enfim, ele tem por que ele mata Laio, né? Assim, não sei se vocês aqui não tem, mas ele encontra um cara no meio do caminho, o cara não deixa ele passar, ele pega e pá, e mata todo mundo e vai embora, né? Então, assim, por quê? Por uma espécie de desmesura, né? Mas essa desmesura do seu caráter não é o que conduz o enredo, porque, na verdade, ele não tinha como escapar desse oráculo. Então, quando ele é levado pela desmesura a matar Laio no caminho, que só aparece no texto ele narrando, né? Você não começa lá, é o oráculo que fez isso. Então não foi o caráter, foi o enredo que carregou a personagem do Édipo. Então é por isso que eu acho que, na verdade, pensar Aristóteles só como normativo é não perceber como ele vai aos textos da época dele, às apresentações da época dele, e retira os elementos dessas tragédias que estavam em circulação. Tanto que a tragédia exemplar, que é o Édipo, que ele usa como exemplo, e ele mostra, portanto, qual é o melhor enredo, é aquele que é levado pelo logos, né, pelo argumento, porque existem outros tipos de enredos que produzem o reconhecimento e o infortúnio, e, portanto, a reviravolta, a partir, por exemplo, de elementos externos, de objetos, né? Por exemplo, você encontra na criança, sei lá, que você está reconhecendo um objeto que a mãe tinha colocado nele, por exemplo, mas não é assim que acontece no Édipo, é o próprio enredo que carrega, muito embora ele reconheça também essa outra possibilidade, né, que é bem comum também em enredos, né, como é que você reconhece duas partes cindidas, né, então a pessoa tem, por exemplo, sei lá, um objeto que faz com que ela seja reconhecida como tal personagem, mas para o Aristóteles isso é pior do que quando o enredo é conduzido exatamente como o do Édipo, né? Embora tenha, inclusive, o elemento de que a mãe deixa uma coisa, a mãe também reconhece, porque ele estava amarrado de tal modo, tal, mas não é isso que conduz ao reconhecimento, é o próprio enredo. Então, acho que essas seriam as questões. Vocês têm questões sobre o vídeo? O vídeo fala exatamente, eu acho que o vídeo, qual que é a importância do vídeo? Ele vai ao texto, né? Aqui a gente fez uma coisa um pouco mais geral. Essa parte final que eu falei do Édipo, eu queria ter falado lá no vídeo, eu não conseguia ler, então aqui eu trouxe para vocês, eu achei que ficou melhor, embora no vídeo fique sempre tudo mais acertadinho, né? Porque tem um ensaio geral e tal. Então, e o que eu queria falar para vocês agora sobre a condução do curso. A gente vai fechar, então, esse módulo com o vídeo do Benjamin, tá, que eu vou produzir,
E eu vou fazer, então, agora, quinta-feira, vocês têm esse fórum que fecha quinta-feira, tá? Esse fórum do Platão, e eu vou abrir um fórum para o Aristóteles, tá? Então, aí a gente fecha esse módulo. Quando a gente fechar o módulo, que é depois que a gente terminar esse vídeo do Benjamin, que eu não vou colocar quinta agora, eu vou colocar quinta que vem, aí a gente fecha o módulo, eu vou fazer também um fechamento para vocês, quantas pessoas responderam o fórum, quantas pessoas entraram no Aprender, tá? Gostaria que vocês entrassem para aquilo que eu falei. A gente descobriu que tem um modo de saber quem frequenta a aula presencial, porque tem uma lista de presença gravada nas reuniões do Teams. Eu vou fazer, então, um composto de todos esses elementos e falar para vocês, então, qual é a situação de cada um nesse módulo 2, tá? Sim, sem nenhuma pressão, tá? Não tô... Mas é que eu gostaria muito de saber, já que eu estava falando de evasão no começo do curso, como é que anda, quem ainda está, quem são as pessoas que estão realmente frequentando o curso. Aqui, por exemplo, tem 20, o curso tem 60 pessoas inscritas, mas eu sei que muita gente não consegue vir na aula presencial, talvez veja esse texto. Diga. Não esquece de parar de gravar a reunião. Eu vou parar aqui, então. Peraí. Senão ela some, né? Parar de gravar. Uhum.